Galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Essa é a primeira matéria do nosso quarto bimestre. A gente vai falar sobre ângulos, certo? E o que seria ângulos? Bom, classificamos como ângulos a distância física entre duas semirretas de mesma origem, certo? Considerando duas semirretas que partem do mesmo ponto, a gente chama isso de ângulo. Vamos dar um exemplo bem simples aí. Vou pausar o vídeo para fazer um desenho. Vamos citar como exemplo esse aviãozinho que vocês estão vendo aí, pessoal, certo? Esse avião, ele está no chão, isso daqui a gente chama de chão, tá bom? E ele vai decolar, certo? Se esse avião seguir em linha reta, ele não decola em momento nenhum. Para que ele decole, ele precisa ficar inclinado em relação ao solo. Ou seja, em algum momento, ele vai atingir a velocidade dele, em algum momento a posição dele em relação ao solo vai seguir essa reta aqui, ó. Vamos considerar a medida física, a medida ai, Jesus. Vamos considerar a medida fixa, ok? O que significa medida medida fixa? Significa que o avião vai pegar essa inclinação e vai seguir assim, sei lá, 30 km sentido ao céu, certo? Repara que existe uma distância entre chão e subida, vamos chamar rampa de subida, ok? Essa distância, essa inclinação, essa abertura, a gente chama de ângulo, ok? Em determinado ponto, que eu vou chamar ponto de decolagem, vamos chamar de D, ok? No ponto D, que é o nosso ponto de decolagem, o avião se inclinou em relação ao solo e foi sentido céu, certo? Até atingir o ponto A, que é o ponto A de altura, ok? Se ele fosse reto no chão, ele atingiria aqui o ponto B, ok? Então a gente tem nesse caso determinado uma angulação, onde o ponto de decolagem a gente classifica como vértice, certo? Essa linha vermelha aqui a gente vai chamar ela de lado, e essa linha preta aqui a gente também vai chamar ela de lado. Ok? Então isso é a ideia primitiva de ângulo. Deixa eu colocar pausa aqui e vamos para os próximos exemplos. Então, vamos dar uma olhada aí nesse primeiro exemplo, onde a gente tem aqui o nosso ângulo, ok? Todo ângulo ele possui umas características especiais. A primeira característica é o que a gente vai chamar de vértice. E nesse caso aqui, vértice é o ponto P, que é o ponto de origem das duas semirretas. Ok? A gente chama ele de vértice. Certo? Além de vértice, ele vai possuir lados, ok? O lado é necessariamente as semirretas. Então a gente tem PR como um dos lados e PS como outro dos lados. Observa que eu começo do vértice para a linha, para a letra. Vértice para a letra, ok? Então esses dois aqui a gente classifica como lado, ok? O ângulo também possui o seu próprio nome. A nomenclatura do ângulo se dá na junção entre lado e vértice, ok? Então eu escolho uma das letras, tanto R quanto P quanto S. Vamos começar pela letra R, certo? E venho de R ao vértice para o S. Então o nome desse ângulo é RPS. Esse é o nome do meu ângulo, tá vendo? Saiu do R, passou pelo P e foi para o S. Sendo que eu preciso colocar um acento circunflexo em cima do P. O nome do meu ângulo é RPS. A medida dele é 25 graus. Show? Ok? Todo mundo entendeu? Então vamos para a próxima. Vamos para de baixo aqui, ó. Vamos descer. Ai, caramba, quase caiu. Vamos para de baixo. Nessa de baixo, eu tenho esse ângulo aqui medindo 120 graus. Qual seria o nome dele? O nome dele é AOB. Mas, Fabrício, lá você começou de cima. Tanto faz, eu posso começar de baixo aqui também, ó. AOB. O é o vértice, então acento circunflexo no vértice. Esse ângulo vale 120 graus. Vamos reconhecer o vértice? O eu classifico como vértice, ok? Classifico como vértice. Show? OA eu chamo de lado e OB eu também chamo de lado. Certo, gente?
Entenderam? OAB é o ângulo, é o nome do ângulo, OAB. Bom, gente, vamos pensar sobre essa figura que vocês estão vendo aí. Quantos ângulos você consegue ver nessa figura? Vamos montar os ângulos? Bom, vou começar pelo grandão, tá bom? O grandão é o AOB, é o maior deles. Começa no A, termina no B. AOB. Certo? Agora eu tenho que comece com A. Tenho AOB, AOC. Começa com A também, ó. Ok? E também posso definir o AOD, que começa com A. Reparou? Agora eu vou pegar os ângulos que comecem com D. Pode ser o DOA, já coloquei aqui, é a mesma coisa que AOD. Pode ser o DOC, ainda não coloquei, e o DOB. É outro ângulo. Agora eu vou pegar os ângulos que comecem com C. Pode ser o COA, já pus aqui, ó. AOC, a mesma coisa. Pode ser o COD, já pus aqui, ó. DOC, a mesma coisa. Pode ser o COB, esse ainda não botei. COB não tem. Então vamos escrever ele aqui embaixo. Ok? Vamos agora os ângulos que comecem com B. BOC, já tenho. BOC. BOD, já tenho. BOD. BOA, já tem. BOA. Certo? Então, nesta figura aqui que vocês estão vendo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ângulos apresentados. Ok? Bom, vamos falar sobre unidade de medida de ângulo. Como eu falei, os ângulos são a abertura formada entre duas semirretas de mesma origem. Só que a gente precisa medir isso. Para medir ângulos, a gente utiliza o transferidor. Ok? A unidade de medida padrão do ângulo é o grau. Só que existem os submúltiplos do grau, que são o minuto e o segundo. Grau é representado por essa bolinha, minuto é representado por essa linha e segundo é representado por essas duas linhas. Bom, vamos ler alguns ângulos aqui para a gente poder treinar a nossa leitura. Quando aparece assim, a gente lê 35 graus, ok? 47 graus, 18 minutos. 23 graus, 41 minuto e 17 segundos. Aqui não tem grau, não é? Então começa do minuto. 54 minutos e 24 segundos. Ok? Existe uma relação entre grau, minuto e segundo. Ok? Essa relação é a relação do relógio. Como é que ela funciona? Eu afirmo para vocês, não só eu, como vários autores em vários livros matemáticos, afirmam para vocês que 1 grau é a mesma coisa que 60 minutos. Ou seja, essa partezinha aqui, ó, não vai passar de 59, só vai até 59. Quando virar 60 minutos, ele vai acrescentar 1 grau, ok? E eu afirmo que 1 minuto é igual a 60 segundos. Ou seja, essa partezinha aqui, ó, não vai passar de 59. Quando ele virar 60, ele passa para o minuto, ok? Muito parecido com o relógio, não é? 1 grau é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Tipos de ângulos. Bom, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente vai falar de tipos de ângulos. O primeiro tipo é o ângulo reto. Classificamos como reto todo ângulo que mede 90 graus. Ou seja, o ângulo é reto quando ele mede 90 graus. Vou botar aqui, ó, igual a 90 graus. Certo? O ângulo é classificado como agudo quando ele mede menos que 90 graus. Então, classificamos de agudo o ângulo que é menor que 90 graus. Até 89 graus, 59 minutos e 59 segundos, ele é agudo. Ok? O ângulo é obtuso quando ele mede mais que 90 graus. Ou seja, a 90 graus, 1 minuto e 1 segundo, o ângulo é considerado obtuso. Mas a parte legal da gente poder perceber é a sua inclinação, no caso, seu desenho. Como é que se apresenta um desenho de ângulo reto? Bom,
O ângulo reto é o ângulo que forma a parede com o chão. É uma linha em pé e a outra linha deitada. Dessa forma, são chamadas semirretas perpendiculares. A gente vai falar disso um pouquinho melhor na próxima aula. Esse ângulo mede 90 graus, ele lembra um L, ok? O ângulo agudo, ele é fechadinho, certo? Tá vendo essa reta aqui que está de pé, que eu vou chamar de AO? Essa daqui eu vou chamar de BO. Tá vendo essa reta aqui, ó? OA? Então, a gente diz que ele é agudo quando essa reta OA, ela cai um pouco para a direita, se aproximando da reta OB. Ela faz isso, ó. A, B, e aqui vai ali, ó. Esse é o ângulo agudo. E obtuso é quando a reta, ao invés de vir para a direita, ela vai para a esquerda, se aproximando indo sentido oposto ao ângulo, a semirreta OB. Fica assim, ó. A, O, B. Ok? Esse ângulo mede mais que 90, vai medir ali 100, 110, 120, 150. Esse ângulo mede menos que 90, vai medir 30, 40, 20, 25. E esse é igual a 90 graus. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Beleza, pessoal? Nossa aula fica por aqui. Tenham todos uma excelente semana. Tchau, tchau!